Enquanto o grupo pensa no que isso pode significar, uma possibilidade incrível começa a surgir na mente deles. Se pepitas desse tamanho estão sendo levadas pelo rio, então pode existir um depósito de ouro muito rico por perto. Os jovens começam a imaginar que uma mina avaliada em dezenas de milhões de yuan pode existir em algum ponto rio acima. E as surpresas não param. Logo depois, Jéssica faz outra descoberta impressionante. Ela encontra um grande diamante brilhante e estima cuidadosamente seu tamanho. Segundo seu julgamento, a pedra deve ter pelo menos 100 quilates. Ela comenta calmamente que um diamante desse tamanho pode valer ainda mais do que todo o ouro que encontraram até agora. O grupo fica completamente tomado pela empolgação. Com pepitas de ouro, diamantes e depósitos minerais por todos os lados, tudo começa a parecer quase irreal. Alguns até brincam dizendo que a ilha misteriosa onde caíram pode ser o lendário Eldorado, a terra mítica de riquezas que as pessoas procuram há séculos. Mesmo com tantas descobertas incríveis, eles lembram a si mesmos que tesouros não são a prioridade agora. O que realmente vieram buscar foram materiais para seus projetos de sobrevivência. Então, depois de passar a manhã inteira coletando recursos, juntam cristais de silício suficientes e começam a voltar para o acampamento. Fazer vidro exige mais do que apenas silício. Tim explica que outras substâncias são necessárias para fortalecer o material. Para resolver isso, ele começa a esmagar conchas marinhas até virarem um pó fino. Esse pó vai funcionar como um ligante, ajudando a melhorar a resistência e a estabilidade do vidro que pretendem produzir. O vidro é basicamente um material de silicato com estrutura amorfa, o que significa que não tem um ponto de fusão exato como os metais comuns. Mesmo assim, precisa de temperaturas muito altas, bem acima de 800 graus Celsius, para derreter. Para alcançar esse calor intenso, Tim percebe que será necessário construir um sistema de compressão para aumentar a força do fogo. Enquanto Tim e Honey se concentram em derreter as matérias-primas até virarem vidro líquido incandescente, as outras garotas trabalham preparando as ferramentas necessárias. Elas criam cuidadosamente tubos ocos que depois serão usados para soprar e moldar o vidro derretido. Quando tudo fica pronto, Tim pega um dos tubos e mergulha na massa de vidro derretido, enrolando uma porção brilhante na ponta. Então ele se vira para as garotas e pede que observem com atenção. Devagar, começa a soprar ar pelo tubo, inflando o vidro quente como se fosse um balão. Honey observa todo o processo com os olhos arregalados, completamente impressionada com o que está vendo. A ideia de que algo duro como pedra pode derreter e se comportar como líquido parece quase mágica para ela. Mais uma vez, ela olha para Tim com admiração e o chama de poderoso feiticeiro. Tim explica que não é magia nenhuma, apenas ciência e técnica cuidadosa. Ele conta às garotas que, ao soprar vidro, é essencial não deixar o material esfriar rápido demais. Ao mesmo tempo, o tubo precisa girar constantemente para espalhar o vidro líquido de forma uniforme. Mesmo com todas as explicações e esforço cuidadoso, a primeira tentativa de Tim não sai perfeita. A garrafa fica com formato irregular e alguns defeitos. Ainda assim, o sistema reconhece a conquista e o recompensa com 1.500 pontos apenas por conseguir produzir vidro pela primeira vez. Tim então se vira para Ellen com um sorriso e pergunta se ela gostaria de tentar soprar vidro também. Os olhos da garota brilham imediatamente. Animada para aprender algo novo, ela aceita na hora. Jéssica rapidamente entrega a Ellen uma pinça simples feita por eles mesmos. Com essa ferramenta, Ellen poderá apertar e moldar cuidadosamente o gargalo da garrafa enquanto o vidro ainda estiver macio e quente. Tim observa atentamente seus movimentos. Enquanto Ellen trabalha, fica claro mais uma vez que ela possui muitos talentos escondidos. Surpreendentemente, ela consegue formar o gargalo da garrafa com sucesso já na primeira tentativa, dando ao objeto uma forma elegante. Ellen continua trabalhando com mãos firmes. Ela puxa e ajusta o vidro derretido lentamente, esticando-o com cuidado para criar um gargalo equilibrado e simétrico. Seus movimentos parecem tranquilos, confiantes e muito habilidosos para alguém tentando isso pela primeira vez. Apesar do resultado impressionante, Ellen não parece totalmente satisfeita. Ela diz modestamente que a garrafa não ficou de alta qualidade, porque acha que não girou o vidro de forma uniforme durante o processo.
Os outros imediatamente discordam da crítica dela. Para eles, Ellen está apenas subestimando sua própria habilidade. Sorrindo, o grupo elogia a aparência bem feita da garrafa e garante que ela fez um excelente trabalho. Tim explica o próximo passo do processo. Depois de pronto, o vidro precisa esfriar lentamente para endurecer corretamente. Ele planeja colocar a garrafa na água e depois usar o diamante encontrado anteriormente como ferramenta de corte para ajustar o formato final. As garotas então perguntam se Tim poderia construir uma mesa giratória para elas. Um dispositivo assim tornaria muito mais fácil moldar vidro e outros materiais, já que permitiria girar as peças com suavidade durante o trabalho. Tim concorda e promete construir uma em breve. Enquanto pensa nisso, também percebe que finalmente acumulou pontos suficientes do sistema para comprar algo importante, uma enciclopédia de idiomas do mundo. Com ela, conversar com Honey ficará muito mais fácil. Honey segura uma das garrafas de vidro prontas e a observa com fascínio. Ela nunca viu nada parecido em seu mundo. Para ela, o grupo realmente parece um grupo de magos poderosos. Enquanto isso, Tim compra secretamente a enciclopédia de idiomas no sistema, o que faz com que ele passe a entender Honey como se ela estivesse falando chinês. Mesmo assim, ele decide fingir que essa compreensão repentina do árabe é apenas resultado de muito estudo. No dia seguinte, Jessica continua suas aulas, ensinando pacientemente frases em árabe ao grupo. Ao mesmo tempo, ela ajuda a manter o fogo do forno e pratica melhorar a técnica de sopro de vidro para que consigam produzir diferentes formas e ferramentas com mais eficiência. Enquanto isso, Tim e Honey passam o dia transportando areia e terra rica em nitrato de volta para o acampamento. O objetivo é extrair nitrato de potássio, um ingrediente essencial para fabricar explosivos. Tim entende que bombas podem se tornar a arma defensiva mais poderosa da ilha. Infelizmente, os depósitos de nitrato na floresta de bambu próxima são limitados. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Tim compartilha uma nova ideia. Agora que conseguiram aprender a produzir vidro, ele propõe construir um telescópio. Um dispositivo assim poderia melhorar muito a capacidade deles de observar a ilha e explorar o ambiente ao redor. Ellen imediatamente se interessa pela ideia. Ela pergunta se Tim pretende construir um telescópio baseado no modelo de Galileu ou no sistema de Kepler. Então começa a explicar como os dois sistemas ópticos funcionam e qual deles poderia ser mais prático para a situação deles. Ela explica que no telescópio de Galileu a lente objetiva é convexa e coleta a luz, enquanto a ocular é uma lente côncava que a espalha. Embora funcione, esse design tem um grande problema, um campo de visão muito estreito. Ellen então descreve o sistema de Kepler, que serve de base para a maioria dos dispositivos ópticos modernos. Nesse modelo, tanto a lente objetiva quanto a ocular são convexas. Isso aumenta bastante o campo de visão, mas também produz uma imagem invertida que precisa ser corrigida com lentes adicionais. Ellen diz que acredita conseguir fabricar as lentes convexas necessárias, mas que vai precisar de um mecanismo de rotação para moldar o vidro corretamente. Sem isso, alcançar a curvatura e a precisão correta será extremamente difícil. Na manhã seguinte, Tim começa o trabalho. Usando argila, ele molda um bloco circular giratório que pode funcionar como uma plataforma simples de rotação. Apesar de básico, deve ser suficiente para ajudar ele a moldar as lentes. Com a ajuda desse mecanismo giratório, o grupo consegue formar um funil de argila perfeitamente moldado. Esse funil servirá como molde para criar as lentes de vidro. Ellen então começa a polir cuidadosamente o interior do molde de argila. Como não tem lixa adequada, ela usa uma folha lisa de bambu para desgastar a superfície até ficar completamente uniforme, ajustando também a curvatura das bordas. O primeiro molde fica excelente, o que anima todo o grupo. Então eles produzem mais 4 moldes idênticos. Quando os 5 ficam prontos, despejam vidro derretido neles. Depois que o material esfria, juntam as peças para formar as lentes necessárias para o telescópio. Agora só precisam ajustar a distância entre as lentes para alcançar o foco correto. Normalmente a distância focal deve ser maior que o espaço entre as lentes. Enquanto Tim testa diferentes posições, ele fica impressionado com o poder do dispositivo óptico que criaram.
Ellen observa a imagem cuidadosamente e comenta que ainda está um pouco desfocada. Mesmo assim, admite que a nitidez já é impressionante, e a ampliação parece ser cerca de 8 vezes maior que a visão normal. Honey olha pelo aparelho e solta um suspiro de espanto. Ver objetos distantes parecerem tão próximos parece algo sobrenatural para ela. Em árabe, ela diz animada que o telescópio é como um olho divino capaz de enxergar muito além dos limites humanos. Depois que ajustam corretamente a distância focal, o telescópio fica praticamente pronto. Tim escolhe tubos de bambu resistentes e constrói uma estrutura protetora para segurar as lentes com segurança. Eles também percebem que sobraram algumas lentes de aumento. Usando essas peças, criam lupas capazes de concentrar luz solar para acender fogo. Mesmo que ainda tenham um isqueiro, sabem que ele pode quebrar um dia, então ter um método confiável de reserva é muito importante. Com todos esses preparativos concluídos, o grupo finalmente se sente pronto para iniciar o próximo grande projeto, construir uma jangada que possa levá-los para fora da ilha. A Enciclopedia of Fieldcraft descreve muitos tipos de barcos e embarcações. Porém, a maioria deles é relativamente pequena, como barcos de pesca simples ou canoas estreitas. Tim decide que eles precisam de algo mais estável. O plano dele é construir uma jangada de casco duplo. Esse design terá 2 cascos flutuantes idênticos ligados lado a lado, melhorando o equilíbrio e reduzindo a resistência da água. Ellen fica surpresa ao descobrir que Jessica não apenas sabe pilotar aviões, mas também entende de navegação marítima. Esse conhecimento torna Jessica extremamente valiosa para planejar a fuga deles. Depois da conversa, o grupo começa a construir a jangada juntos. Felizmente, o projeto escolhido por Tim é relativamente simples. Graças ao trabalho em equipe de todos, a construção avança rápido, e a jangada começa a tomar forma muito mais rápido do que eles imaginavam. Cheyenne ficou responsável por construir uma pequena cabine de proteção no topo da jangada. Ela trabalhou com cuidado, amarrando madeira e bambu para que a estrutura fosse firme o suficiente para protegê-los da chuva forte ou de ondas repentinas durante a viagem pelo mar. Cerca de uma semana depois, após muitos dias longos de trabalho e ajustes, a embarcação flutuante finalmente ficou pronta. O grupo empurrou a jangada com cuidado para a água, conseguindo lançá-la com sucesso. Agora chegava o momento da verdade. Era hora de descobrir se ela realmente conseguiria navegar. Naquela noite, Honey ficou em silêncio sob o céu aberto, olhando pelo telescópio com grande curiosidade. As inúmeras estrelas acima pareciam mais brilhantes e próximas do que nunca. Em voz baixa, ela agradeceu aos poderosos feiticeiros, grata por terem mostrado maravilhas que ela nunca imaginou que existiam. Depois disso, a garota fechou os olhos e fez uma oração silenciosa ao seu Deus. Em seu coração, ela falou com seu pai, pedindo que ele aguentasse firme e esperasse por seu retorno. Ela acreditava de verdade que a ajuda estava chegando, convencida de que o feiticeiro levaria salvação ao seu povo. Enquanto isso, Tim estava sentado por perto, mergulhado em pensamentos. Seu rosto parecia sério enquanto observava o mar em silêncio. Ellen percebeu sua quietude e perguntou com delicadeza no que ele estava pensando e por que parecia tão preocupado. Tim admitiu sinceramente que estava muito nervoso com a viagem marcada para o dia seguinte. Seria a primeira jornada deles pelo mar, e a responsabilidade pesava muito sobre ele. Havia muitos riscos envolvidos, e ele não conseguia parar de pensar nisso. Ellen sorriu de forma tranquilizadora e tentou acalmá-lo. Ela lembrou que Jessica também estaria navegando com eles. Com as habilidades e experiência de Jessica em navegação, ela acreditava que conseguiriam superar qualquer desafio que aparecesse. Depois dessas palavras, um momento silencioso surgiu entre os dois. Eles ficaram se olhando por um longo tempo sem dizer nada, um silêncio cheio de pensamentos não ditos e compreensão. Mas o momento tranquilo não durou muito. De repente, Jessica se aproximou deles e perguntou educadamente se poderia participar da conversa, com um tom leve e curioso. Os 2 jovens reagiram com visível constrangimento ao vê-la. Jessica estava usando poucas roupas, claramente preparada para o clima quente do mar, e sua aparência os pegou completamente de surpresa, fazendo os 2 desviarem o olhar de forma meio sem jeito. Na manhã seguinte,
bem cedo, aproveitando o momento da maré subindo, o grupo se reuniu na praia ao lado da jangada. O mar estava calmo, e tudo estava pronto para a longa viagem. Ellen ficou no acampamento junto com o panda. Tim disse que havia bastante comida armazenada ali e pediu que ela permanecesse segura, evitando se afastar muito do acampamento a menos que fosse realmente necessário. De pé perto da margem, Ellen acenou para os amigos que partiam. Eles acenaram de volta com entusiasmo, gritando para que ela ficasse segura e prometendo voltar o mais rápido possível. Embora os outros insistissem que ela ficasse por segurança, Ellen ainda sentiu uma pequena pontada de ressentimento. Ser deixada para trás a fazia se sentir um pouco excluída da aventura. Tim insistiu que normalmente não sofria de enjoo no mar. Mesmo assim, ele admitiu que estava preocupado com o oceano. Ondas grandes poderiam facilmente virar uma jangada pequena como a deles, e esse pensamento não saía da cabeça dele. Honey, por outro lado, parecia muito mais tranquila com a viagem. Como seu povo havia chegado à ilha pelo mar, navegar e pescar sempre fizeram parte da vida dela. Para ela, viajar sobre a água era algo totalmente natural. A garota olhava silenciosamente para o horizonte distante. Em sua mente, ela falava com seu povo, prometendo que estava trazendo ajuda. Ela acreditava fortemente que as pessoas que viajavam com ela salvariam sua aldeia. Jéssica logo começou a explicar os perigos das águas ao redor da ilha. Ela alertou que fortes correntes de retorno costumavam se formar quando as ondas batiam contra as rochas da costa. Essas correntes podiam puxar uma embarcação para longe da terra e levá-la para áreas perigosas. Percebendo que os outros estavam ficando tensos, Jéssica rapidamente os tranquilizou. Ela disse para ninguém se preocupar e afirmou que assumiria a responsabilidade pela navegação. Estava pronta para guiá-los e responder qualquer dúvida durante a viagem. Por volta do meio-dia, o vento de repente desapareceu. A vela ficou caída, e a jangada começou a derivar lentamente pelo mar silencioso. Percebendo que tinham entrado numa área sem vento, Jéssica ordenou que a vela fosse abaixada. Como o vento não voltou depois de um tempo, os rapazes não tiveram escolha a não ser começar a remar. Honey não tinha remo, então apenas observava enquanto os outros lutavam, os músculos se esforçando a cada movimento. A força humana não podia competir com o imenso poder do oceano. A jangada avançava dolorosamente devagar. Depois de apenas uma hora remando, o grupo já estava exausto e decidiu parar por pelo menos 30 minutos para recuperar energia. Quando finalmente chegaram ao outro lado da ilha, o sol já começava a se pôr no horizonte. O céu estava alaranjado enquanto se preparavam para lançar a âncora e passar a noite flutuando calmamente sobre o mar. Jéssica observou a costa com atenção e estimou que a ilha tinha cerca de 350 quilômetros de extensão. Usando a velocidade média da jangada e a força do vento, ela começou a calcular a distância que já haviam percorrido. Segundo seus cálculos, provavelmente já haviam percorrido cerca de metade do caminho até o destino. Mesmo cansada, ela manteve um tom otimista, tentando animar os outros. Depois de uma breve conversa, Jéssica se ofereceu para fazer a vigia durante a noite. Ela explicou que sua experiência com navegação a tornava mais preparada para monitorar a jangada e o mar ao redor. Os outros confiaram no julgamento dela. Tim acordou muito cedo na manhã seguinte. O balanço suave da jangada já havia atrapalhado seu sono, mas o que realmente o despertou foi um som estranho vindo de fora da embarcação. Tim logo soube por Jéssica que havia dormido apenas 2 ou 3 horas naquela noite. Estranhamente, porém, para ele parecia ter dormido muito mais tempo, talvez por causa do cansaço profundo do dia anterior. Para passar as horas silenciosas antes do amanhecer, os jovens começaram a conversar. Aos poucos, o assunto mudou para temas sobre navios, exploração e a longa história das viagens marítimas. Jéssica parecia especialmente animada para compartilhar histórias de suas próprias experiências. Ela contou sobre viagens fascinantes, lugares estranhos que visitou e vários momentos engraçados que viveu durante suas expedições. Tim ouviu tudo com grande interesse. Ele admitiu que nunca tinha imaginado que a vida de uma paleontóloga pudesse ser tão emocionante. As histórias de Jéssica abriram uma nova perspectiva para ele. Percebendo sua curiosidade,
Jéssica decidiu impressioná-lo ainda mais. Ela começou a falar sobre criaturas pré-históricas que viveram milhões de anos atrás, descrevendo animais gigantes que dominaram a Terra Antiga. Durante a conversa, os dois olharam para Honey, que dormia profundamente ali perto. Ela estava tão exausta da viagem que nem mesmo a conversa animada conseguiu acordá-la, o que fez os dois sorrirem. Enquanto continuavam conversando, falaram sobre muitos temas ligados à vida antiga. No fim, chegaram à conclusão de que as maiores criaturas que já viveram na Terra foram gigantes marinhos que dominaram os oceanos. A jangada balançava suavemente com o movimento das ondas, criando um ritmo tranquilo. Além do som da água batendo e do vento distante, o único ruído era a conversa baixa deles. Ti observava Jéssica enquanto ela falava. Ele percebeu o quanto ela era apaixonada por seu trabalho. Seus olhos brilhavam de entusiasmo, e suas mãos se moviam animadamente enquanto descrevia criaturas antigas. A manhã seguinte estava realmente linda. Desde os primeiros raios de sol, o vento voltou a encher a vela. A jangada começou a avançar firmemente pelo mar, levantando o ânimo de todos. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol descia lentamente no céu do oeste, os jovens usaram o telescópio para observar o horizonte distante. Através da lente, finalmente avistaram o contorno de terra. Honey mal conseguia conter a empolgação. Ela gritou feliz e disse que finalmente tinham chegado ao outro lado da ilha. Sua voz estava cheia de alívio e orgulho. O grupo rapidamente ancorou a jangada perto da costa. Depois de garantir que ela estava segura, subiram em terra e começaram a caminhar lentamente para o interior em direção à aldeia de Honey. Honey admitiu que nunca tinha passado exatamente por aquela área antes. Por causa disso, não podia dizer com certeza a que distância ficava sua aldeia. Ela também alertou sobre outro perigo possível. Vikings às vezes apareciam naquela costa, e a presença deles poderia ser extremamente perigosa. Por isso, ela pediu que todos permanecessem atentos. Depois de descansar um pouco, o grupo continuou a jornada no dia seguinte. Conforme avançavam mais profundamente nessa parte da ilha, Tim percebeu que as árvores ali eram muito mais altas e grossas do que as próximas ao antigo acampamento. Honey de repente ficou animada. Ela reconheceu partes da paisagem ao redor e disse com confiança que estavam indo na direção certa. Pouco depois, a águia cinzenta avisou Tim que havia várias criaturas de 2 pernas por perto. O alerta o deixou imediatamente cauteloso. Jéssica percebeu que Honey havia parado de andar e perguntou o que estava acontecendo. Franzindo a testa, Honey explicou que normalmente havia guardas nas fronteiras da aldeia, mas agora não havia ninguém, o que a preocupava. Tim decidiu pedir mais informações à águia cinzenta. O pássaro relatou que conseguia ver muitas figuras de 2 pernas se movendo na área. Isso aumentou ainda mais a confusão deles, pois era impossível saber se eram membros da tribo de Honey ou vikings perigosos. Tim rapidamente disse às garotas para ficarem onde estavam. Ele decidiu que seria mais seguro entrar sozinho na aldeia primeiro para observar o que estava acontecendo. Mas Honey ignorou o aviso. De repente, tomada pela urgência, ela disparou para frente e correu rapidamente em direção à aldeia sem hesitar. Quando Honey finalmente chegou ao centro da aldeia, viu todos os moradores reunidos em um grupo tenso. Eles estavam discutindo e debatendo o que fazer a seguir. O ancião tentava acalmar todos, explicando que naquele momento não tinham força nem recursos suficientes para organizar qualquer resgate. Nesse exato momento, Honey entrou correndo no meio da reunião. Ela gritou alto para chamar a atenção de todos. Surpresos com a voz repentina, os aldeões se viraram imediatamente para olhar para ela. Os moradores da vila correm em direção a Honey assim que a reconhecem. Vários deles se juntam ao redor dela ao mesmo tempo, todos falando juntos e fazendo inúmeras perguntas. Querem saber onde ela esteve, se está ferida e como conseguiu voltar. Nos rostos deles dá para ver choque, alívio e uma alegria enorme por vê-la viva. Quando o barulho diminui um pouco, Honey começa a descobrir o que aconteceu depois que ela desapareceu. O coração dela aperta ao ouvir que tanto seu tio quanto o chefe da tribo sumiram logo depois que ela foi dada como desaparecida.
Mesmo após muitas buscas, ninguém encontrou qualquer sinal deles, e essa incerteza deixou toda a vila mergulhada na tristeza. O ancião da vila explica lentamente os acontecimentos trágicos. Depois que Rani desapareceu, o chefe da tribo liderou pessoalmente um grupo para procurá-la. Infelizmente, durante essa jornada, eles encontraram vikings. O chefe foi capturado, e apenas um guerreiro ferido conseguiu escapar e voltar para trazer a terrível notícia. Respirando fundo, Rani se força a se acalmar. Ela percebe que seu povo está assustado e desesperado. Organizando seus pensamentos, ela se prepara para dizer que eles não estão mais sozinhos, que a ajuda chegou e que agora eles têm aliados fortes o suficiente para resgatar o chefe da tribo. Levantando a voz para que todos escutem, Rani pede que os moradores se acalmem. Ela insiste para que prestem atenção, porque o que ela tem a dizer é importante. Ela quer explicar a situação com clareza e compartilhar um possível plano para salvar a tribo. Rani começa contando o que aconteceu depois que desapareceu. Ela explica que ninguém conseguiu encontrá-la porque, sem perceber, acabou vagando até as perigosas Deadlands. Depois de atravessar aquelas terras hostis, ela finalmente chegou ao outro lado da ilha. Os membros da tribo escutam sem acreditar. Eles ficam chocados ao ouvir que o outro lado da ilha se parece muito com a própria terra deles. Segundo a história de Rani, as Deadlands não marcam o fim da ilha, mas sim a dividem em duas metades separadas. Continuando a história, Rani explica que, enquanto estava lá, encontrou um poderoso sorcerer disposto a ajudar a tribo deles. Mas muitos moradores trocam olhares desconfiados, achando difícil acreditar nas palavras dela e pensando que aquilo parece mais um mito. Uma mulher se aproxima gentilmente de Rani e coloca a mão em sua cabeça de forma reconfortante. Em voz suave, ela sugere que talvez Rani esteja apenas exausta depois de tudo o que passou, e que sua imaginação pode estar completando as lacunas depois de tanto estresse. Um grande guerreiro que estava por perto de repente fala em voz alta. Ele critica Rani duramente, dizendo que, como filha do chefe da tribo, ela não deveria confiar em lendas infantis. Ele até declara que se arrepende de todos os elogios que já fez a ela. Rani permanece calma e responde firmemente que não está mentindo e que o sorcerer realmente existe. Com confiança absoluta, Rani insiste que o sorcerer que ela conheceu é real e que está disposto a ajudá-los a expulsar os inimigos que ameaçam seu povo. Ela pede aos moradores que confiem em suas palavras. Um guerreiro chamado carre com desprezo e pergunta onde esse suposto grande sorcerer está escondido. Se uma figura tão poderosa realmente existe, ele diz com sarcasmo, então com certeza deveria aparecer diante deles agora. Antes que Rani consiga responder, a multidão de repente fica inquieta. As pessoas começam a apontar para o céu e murmurar alarmadas. Bem acima deles, uma águia gigante desce em alta velocidade, suas enormes asas lançando uma sombra sobre a vila. Ao ver o enorme pássaro descendo em direção a eles, os moradores entram em pânico. Alguns gritam avisos enquanto outros correm para sair do caminho, com medo de que a criatura poderosa caia diretamente sobre eles. Momentos depois, a cena fica ainda mais estranha. A águia pousa calmamente no braço estendido de um jovem. O pássaro abaixa a cabeça obedientemente, e o jovem sorri de leve enquanto olha para os moradores atônitos e pergunta casualmente se eles estavam procurando por ele. Toda a multidão fica em silêncio. Todos os olhares se voltam para ti enquanto o observam com atenção. Os moradores ficam confusos porque o lendário sorcerer que imaginavam nas histórias deveria parecer muito mais misterioso e imponente. Tim percebe rapidamente que precisa aproveitar o momento. Usando sua repentina reputação de sorcerer, ele espera assumir o controle da situação. Mas ao observar os rostos deles, percebe que muitos ainda parecem céticos. Decidindo que uma demonstração é necessária, Tim se prepara para mostrar o que eles vão acreditar ser magia. Na verdade, não passa de ciência simples. Calmamente, ele tira um isqueiro e o acende. Uma pequena chama aparece de repente no pequeno objeto de metal em sua mão. Os moradores ficam boquiabertos. Para eles, fogo surgindo de um objeto tão pequeno parece algo completamente impossível. Tim ouve murmúrios se espalhando pela multidão.
As pessoas sussurram que os deuses devem ter ouvido suas orações e enviado um poderoso sorcerer capaz de invocar fogo do nada. Logo vários moradores se ajoelham diante dele. Eles abaixam a cabeça respeitosamente, reconhecendo seu poder. Ao ver a reação deles, Ti não consegue evitar dar uma risadinha para si mesmo. Mas K continua de pé ali perto, com uma expressão desconfiada. Se esse homem realmente é um mensageiro dos deuses, K acredita que ele deve possuir uma força incrível. O guerreiro sente uma vontade crescente de testar essa força em batalha. Honey rapidamente se adianta para defender Tim. Ela diz com entusiasmo aos moradores que ele realmente é poderoso. Lembra a todos como ele capturou um pássaro gigante e até derrotou uma cobra enorme. Segundo ela, se quisesse, Tim poderia derrotar qualquer pessoa da vila. Em vez de acalmar K, as palavras dela apenas inflam ainda mais o orgulho dele. O guerreiro endireita a postura e se prepara, claramente ansioso para desafiar Tim. Percebendo a tensão crescendo, Tim decide que precisa acabar com as dúvidas rapidamente. Ativando sua habilidade de velocidade de Cheta, ele se move com incrível rapidez. Em um piscar de olhos, aparece bem na frente de K e pressiona calmamente 2 dedos contra a testa do guerreiro. Os moradores ficam chocados com o que veem. Eles começam a cochichar impressionados, porque nenhum humano deveria conseguir se mover tão rápido. O próprio K fica completamente chocado. Ele nem viu Tim se mover, e de repente o jovem já estava parado bem na frente dele. Tim explica calmamente que usará apenas 2 dedos para testar a força do guerreiro. Se K realmente acredita ser forte o suficiente, então deveria tentar superar um desafio tão pequeno. K reúne toda a sua força e tenta se levantar. Mas, para seu horror, percebe que não consegue sair do lugar. Os 2 dedos de Tim o mantêm preso como se ele estivesse completamente impotente. O guerreiro faz força com tudo o que tem, os músculos tremendo pelo esforço. Ainda assim, por mais que tente, não consegue se libertar. Ele não entende por que uma força tão pequena parece totalmente impossível de vencer. Olhando para ele calmamente, Tim pergunta se agora ele entende o poder da magia que está tentando resistir. Ao redor deles, os moradores cochicham nervosos. K sempre foi conhecido como o guerreiro mais forte da tribo, e mesmo assim não consegue derrotar o sorcerer que usa apenas 2 dedos. Depois de lutar por alguns momentos, K finalmente abaixa a cabeça e admite a derrota. Com voz relutante, ele declara que não consegue aceitar o desafio. De repente K salta da cadeira, surpreendendo todo mundo. Tim imediatamente fica cauteloso, sem saber o que o guerreiro pode fazer a seguir. Mas a tensão desaparece quase imediatamente. K simplesmente se vira e sai andando devagar, os ombros pesados pela decepção após sua derrota. Na verdade, Tim sabe que sua vitória não foi magia nenhuma. Foi apenas um truque simples baseado na biomecânica humana. Nesse momento, o ancião da vila se aproxima dele e implora desesperadamente para que salve a tribo deles. Jéssica dá um passo à frente e fala alto com os moradores. Ela anuncia que o grande sorcerer realmente veio para ajudá-los e que eles devem confiar nele. O ancião levanta as mãos respeitosamente em direção a Jéssica e a saúda com profunda reverência, chamando-a também de grande sorceres e reconhecendo sua importância diante de todos. Ao redor deles, os moradores cochicham entre si. Para eles, os recém-chegados realmente parecem sorcerers misteriosos. Suas roupas estranhas e sua língua desconhecida parecem quase divinas. Jéssica sorri para Tim e admite em voz baixa que a atuação dele foi impressionante. Com um sorriso divertido, ela diz que com aquelas habilidades ele poderia facilmente virar um ator profissional. Curiosa, ela pergunta de repente como ele conseguiu aprender árabe tão rápido. Tim responde com um sorriso convencido, dizendo que é simplesmente seu talento natural para aprender. Então ele levanta os braços e declara em voz alta que os deuses ouviram as orações dos moradores e o enviaram para salvá-los. O ancião informa ao grupo que a noite está chegando e os convida para segui-lo. Ele gentilmente oferece um lugar para que descansem na vila durante a noite. Enquanto caminham pelo assentamento, Tim percebe algo interessante. As casas são redondas e têm formato de tendas, exatamente como Honey havia descrito antes.
Logo a noite cai sobre a vila, e um silêncio tranquilo se espalha pelo lugar. Tim começa a se sentir extremamente cansado depois de passar o dia inteiro sendo o centro das atenções. Enquanto isso, Honey conta animada aos moradores como se meteu em problemas, mas acabou sendo salva pelo poderoso sorcerer. Ela descreve como ele derrotou uma cobra gigante, dizendo que chamas saíram da boca da criatura antes de ela cair morta. Ela também mostra o telescópio com orgulho, chamando de olho divino dado a ela pelo grande sorcerer. Através dele, ela explica, é possível ver coisas que estão extremamente longe. Ali perto, um homem pergunta em voz baixa cá por que ele ainda parece tão irritado. Talvez, sugere ele, o guerreiro simplesmente não consiga aceitar ter sido derrotado por um oponente tão poderoso. Enquanto os jovens visitantes observam a vila mais de perto, percebem algo preocupante. A tribo tem apenas algumas dezenas de pessoas, incluindo muitos idosos e crianças. Vários guerreiros também têm ferimentos recentes, o que vai enfraquecer a capacidade deles de lutar. De repente, a entrada da tenda se abre. Uma garotinha entra carregando comida. Ela diz educadamente que está feliz em ver os poderosos sorcerers e oferece respeitosamente a refeição que preparou para eles. Jéssica percebe imediatamente o olhar nervoso nos olhos da criança. Ao ver aquele medo silencioso, seu coração se enche de simpatia e preocupação. Jéssica se ajoelha suavemente ao lado da garotinha e fala com uma voz calma e carinhosa. Ela pergunta o que está preocupando a criança e a incentiva a falar sem medo. Com paciência e gentileza, diz que ela pode contar qualquer coisa que esteja em seu coração. Lágrimas começam a surgir nos olhos da menina enquanto ela olha para os jovens visitantes. Sua voz pequena treme quando ela implora para que ajudem sua tribo. O desespero em seu tom mostra o quanto os moradores da vila têm sofrido. A voz dela treme de emoção, e a menina luta para não chorar. Kim se inclina um pouco mais perto para confortá-la, falando suavemente para que ela não se sinta assustada. Ele garante que tudo vai ficar bem e promete sinceramente que farão tudo o que puderem para ajudar a vila. Enquanto tenta acalmar a criança, ele de repente se lembra de algo importante. Ele coloca a mão na bolsa e percebe que ainda tem alguns suprimentos. Na esperança de animar a menina pelo menos um pouco, ele tira um pedaço de carne seca de javali para dividir com ela. Os olhos da menina brilham imediatamente ao ver a comida. Ela aceita a carne seca com clara empolgação, porque não come algo assim há muito tempo. Na verdade, as refeições diárias da tribo se tornaram dolorosamente pequenas e simples. Enquanto continuam conversando, Jéssica começa a perceber algo devastador. A garotinha não comeu direito há 2 dias inteiros. Ao perceber isso, seu coração se enche de tristeza e compaixão, e ela entende que a situação da tribo é muito pior do que havia imaginado. Depois de comer rapidamente a carne, a menina de repente fica envergonhada e pede desculpas. Ela diz que se sente culpada por ter comido tanto e não ter guardado nada. Tim imediatamente a tranquiliza, sorrindo gentilmente e dizendo que ainda há bastante comida em sua bolsa. Durante a conversa, o grupo descobre mais sobre o que aconteceu com a tribo. Quando os vikings atacaram, os moradores foram obrigados a fugir rapidamente para sobreviver. Por causa da fuga repentina, eles não conseguiram reunir comida suficiente antes de abandonar suas casas. Jéssica agora entende claramente a gravidade da situação. Simplesmente não há comida suficiente para todos, e o frio que está chegando torna a sobrevivência ainda mais difícil. Muitos animais já se esconderam para a estação. Nesse momento, o ancião da vila aparece silenciosamente na porta, carregando uma pequena porção de comida. O ancião olha com curiosidade para a garotinha que está com os visitantes. Com um tom gentil, mas questionador, ele pergunta o que ela está fazendo ali em vez de ajudar nas tarefas da vila. Shin rapidamente dá um passo à frente para defender a criança. Ele pede educadamente ao ancião que não a repreenda, explicando que ela ficou apenas porque ele mesmo pediu que ela permanecesse ali para conversar com eles. O ancião concorda com a cabeça, entendendo a situação. Querendo mostrar respeito e hospitalidade, ele oferece aos jovens visitantes algumas frutas que os moradores colheram naquele dia, junto com uma pequena porção de carne de coelho cuidadosamente guardada. Mas Tim recusa imediatamente a oferta generosa.
Ele explica com gentileza que a tribo já tem pouca comida e insiste que suprimentos devem ir para os moradores que mais precisam. Ele continua dizendo humildemente que, na verdade, não é diferente deles. A única diferença, segundo ele, é que os deuses por acaso o escolheram para um papel especial. Ele pede ao ancião que lembre os moradores de não tratá-lo como alguém muito acima deles. Então Tim abre sua bolsa e mostra que ainda tem um pouco de carne seca. Ele a entrega ao ancião e pede que a distribua igualmente entre os moradores, para que todos possam ganhar pelo menos um pouco de força. Lágrimas surgem nos olhos do ancião enquanto ele aceita o presente. Sua voz treme de gratidão quando agradece sinceramente aos jovens pela bondade e generosidade. A chegada desses misteriosos sorcerês das antigas histórias despertou fortes emoções entre os moradores da vila. Por um lado, eles sentem alegria porque acreditam que suas orações foram atendidas. Por outro, também se sentem inseguros, sem saber como se comportar diante de figuras tão poderosas. O ancião, que agora precisa liderar a tribo na ausência do chefe, sente essa pressão mais do que ninguém. Cada decisão que ele toma pode afetar a sobrevivência de toda a comunidade, e essa responsabilidade pesa muito sobre seus ombros. Tim admite em silêncio que quase consegue sentir o peso de seu novo título. Parece que todos os moradores estão observando cada movimento seu, como se ele estivesse sendo analisado de perto o tempo todo. Jéssica sorri com gentileza e o encoraja a não se preocupar. Ela lembra que ele não está enfrentando essa situação sozinho. Como diz o velho ditado, pessoas trabalhando juntas podem alcançar coisas incríveis. Na manhã seguinte, quando eles saem da casa do ancião, ficam surpresos com o estranho silêncio que domina a vila. Tim olha ao redor confuso, imaginando para onde a maioria dos moradores foi. Sua expressão fica preocupada, mas Honey logo explica que todos que são capazes de lutar foram até as colinas próximas procurar comida e suprimentos. Logo o ancião se aproxima deles novamente. Com grande respeito, ele oferece a Tim um pequeno presente de frutas recém-colhidas, explicando que os moradores valorizam muito sua comida mágica e queriam demonstrar sua gratidão. O ancião também expressa outro desejo. Ele espera que o grande sorcerer possa se juntar aos guerreiros da tribo na batalha, para que os moradores possam testemunhar seu poder com os próprios olhos. Ele acredita que isso fortaleceria muito o moral deles. Jéssica percebe rapidamente que Tim foi colocado em uma situação difícil. Então ela explica com naturalidade que o grande sorcerer usou grande parte de seu poder quando desceu dos céus. Por causa disso, ele não pode lutar diretamente no momento e só pode guiá-los com sua sabedoria. Tim sente-se silenciosamente grato a Jéssica por tê-lo salvado daquele pedido constrangedor. Na verdade, ele sabe que precisa evitar qualquer batalha direta que possa revelar a verdade por trás de sua magia. Depois de descobrir que o acampamento viking fica a apenas um dia de viagem, Tim decide investigá-lo pessoalmente. Ele parte com Honey, enquanto Jéssica fica para trás ajudando a tribo com seus problemas imediatos. Antes de saírem, Jéssica os alerta para tomarem muito cuidado. Depois de meio dia de viagem cuidadosa, os dois se afastam bastante do território da tribo e acabam entrando em uma área controlada pelos vikings. Eles se movem em silêncio e com cautela, evitando fazer barulho e se escondendo entre as árvores. A noite passa sem incidentes. Pela manhã, eles chegam a um ponto elevado com vista para o acampamento viking. Usando uma luneta, Tim observa cuidadosamente o acampamento inimigo à distância. Ele percebe imediatamente que os vikings parecem fortes e bem treinados, e muitos deles carregam armas e ferramentas de ferro. Observando-os de perto, Tim pensa na reputação desses guerreiros. Os vikings são conhecidos por sua brutalidade, muitas vezes matando ou escravizando qualquer um que fique em seu caminho. Enfrentar inimigos assim não será nada fácil. Nesse momento, Honey de repente fica nervosa. Ela aponta com urgência para uma parte específica do acampamento, os olhos arregalados de preocupação ao reconhecer vários de seus companheiros de tribo capturados. Os moradores capturados estão presos com pesadas correntes de metal. Sob a vigilância de guardas armados, eles são forçados a realizar trabalhos físicos exaustivos. Tim também percebe algo importante. O acampamento está fortemente vigiado, com guerreiros não apenas na entrada, mas também posicionados nos cantos.
Esse nível de segurança sugere que os vikings podem temer ameaças vindas de algum lugar da ilha. De repente, uma enorme águia dourada começa a circular no céu acima deles. Tim imediatamente sente que algo está errado e percebe que alguém deve estar se aproximando por perto. Sua suspeita se confirma quase imediatamente. Sem hesitar, ele ordena silenciosamente que Rani se esconda o mais rápido e discretamente possível. Pouco depois, um grupo de vikings passa pelo caminho próximo. Eles estão discutindo em voz alta em norueguês, gesticulando enquanto debatem algo intensamente. Graças ao seu conhecimento, Tim consegue entender a conversa deles. Alguns dos guerreiros insistem que deveriam parar e descansar, pois estão cansados da marcha. Outros argumentam que precisam continuar para seguir as ordens de seu comandante. No final, a discussão termina quando o grupo cansado consegue convencer os outros. Os vikings decidem parar e descansar sob a sombra de várias árvores grandes. Um dos guerreiros começa a contar uma história dramática para passar o tempo. Ele afirma que os nativos já distraíram uma cobra gigante tempo suficiente para que eles escapassem no último momento. Alguns dos outros vikings riem da história e o acusam de exagerar. Eles dizem que ele simplesmente inventou o relato para esconder que fugiu com medo. A conversa logo muda para outro rumor. Eles começam a discutir uma lendária fonte da juventude que supostamente permite que guerreiros lutem mesmo na velhice. Segundo eles, o comandante possui um mapa que leva até ela. Um viking explica que encontrar a fonte não é o maior desafio. O verdadeiro perigo é a criatura mítica que dizem guardá-la, um aterrorizante leviata que protege as águas sagradas. Segundo suas histórias, a fonte está escondida além de uma parede de neblina mágica. Essa estranha neblina supostamente divide a ilha em duas regiões separadas e esconde muitos segredos. Um dos homens descreve sua experiência assustadora com essa neblina. Ele diz que já a encontrou uma vez e sentiu um medo profundo, algo que nunca mais quer experimentar. De repente, o líder do esquadrão interrompe a conversa. Em voz firme, ele ordena que os guerreiros parem de conversar e se concentrem em suas tarefas. Mesmo depois que se acomodam, Tim continua ouvindo em silêncio. Os vikings continuam cochichando sobre a misteriosa fonte e as estranhas lendas que a cercam. Esse pensamento o deixa inquieto. Será que realmente existe algo sobrenatural escondido nessa ilha? A possibilidade de que essas lendas possam ser verdadeiras começa a incomodá-lo. Então ele se lembra do mapa mencionado antes. Esse detalhe o faz perceber que os vikings provavelmente não chegaram ali por acaso. Eles provavelmente sabiam sobre esse lugar muito antes de vir. Rani pergunta em voz baixa no que ele está pensando. Tim responde pensativo que está tentando entender tudo o que os vikings disseram, esperando que a conversa deles revele algo útil. Rani olha para ele com admiração ao ouvir sua explicação. Ela não consegue acreditar que ele também consegue entender a língua dos vikings. A admiração dela por ele cresce ainda mais. Tim responde a Rani com calma e confiança, explicando que sua habilidade vem do que ele chama de um dom divino. Segundo ele, essa bênção permite que ele aprenda e entenda quase qualquer idioma em um tempo surpreendentemente curto. Ao ouvir isso, a admiração de Rani por ele aumenta ainda mais, e ela passa a olhá-lo com ainda mais respeito. Nesse momento, os dois ouvem movimento vindo do grupo de vikings por perto. Os guerreiros claramente estão terminando o descanso e se preparando para partir novamente. As vozes deles ficam mais altas enquanto pegam seus equipamentos e começam a seguir as ordens do comandante para continuar a jornada. Não muito longe dali, outra cena acontece. Um pequeno grupo de homens desesperados corre pela floresta, tentando escapar da perseguição. Um deles avança com dificuldade enquanto carrega um companheiro gravemente ferido nos ombros, claramente exausto, mas se recusando a abandoná-lo. Atrás deles, vários vikings furiosos os perseguem sem parar. Eles gritam alto para incentivar uns aos outros, e suas vozes ecoam entre as árvores. Está claro que não tem nenhuma intenção de deixar os fugitivos escaparem vivos. O homem que carrega o guerreiro ferido finalmente grita em desespero. Suas forças estão acabando rápido, e ele mal consegue continuar correndo. Em pânico, ele pergunta a Cal o que devem fazer agora, porque a chance de escapar diminui a cada passo.
K para de repente se vira para ele com uma expressão dura. Em uma voz fria, mas decidida, ele diz que talvez não tenham escolha a não ser deixar o guerreiro ferido para trás se quiserem alguma chance de sobreviver. Ele continua firmemente, explicando que, se tentarem carregar o homem ferido por mais tempo, os vikings vão alcançá-los. E se isso acontecer, nenhum deles vai sobreviver para voltar ao povo da tribo. O homem ferido implora desesperadamente, pedindo a K que não o abandone. Ele diz que não quer morrer sozinho na floresta. K responde sem hesitar que, se todos morrerem, ninguém ficará para proteger a tribo. Para que a tribo sobreviva, alguém precisa se sacrificar. Tentando fortalecer sua decisão, K incentiva o guerreiro ferido a ser corajoso. Ele lembra que ele é um guerreiro da tribo e deve enfrentar a morte sem medo. No final, eles deixam o homem ferido para trás. K agarra o outro guerreiro pelo braço e o puxa rapidamente, ordenando que ele não desperdice nem um segundo. Enquanto correm, K fala com firmeza. Ele admite que o que estão fazendo é doloroso, mas insiste que é necessário. Tudo o que fazem tem um único objetivo, a sobrevivência da tribo. Nesse exato momento, Honey salta de repente da floresta bem na frente deles. Com determinação ardendo nos olhos, ela puxa suas lâminas de combate e solta um grito de batalha que ecoa pelas árvores. Quase imediatamente após o grito dela, flechas começam a voar pelo ar em direção aos vikings. Muitas acertam as pernas dos guerreiros, fazendo-os tropeçar e diminuir a velocidade. K percebe rapidamente que a situação mudou completamente. Agora eles têm uma chance real de lutar. Sem hesitar, ele ordena ao companheiro que impeça os vikings de usar o chifre de sinalização a qualquer custo. Enquanto isso, Honey avança sem medo contra um dos vikings e desfere uma sequência rápida de ataques. Porém, o viking se mostra um lutador experiente. Ele bloqueia os golpes dela e contra-ataca com habilidade. K percebe algo preocupante. As armas de pedra deles têm dificuldade para atravessar os escudos resistentes dos vikings. Ele sabe que precisam encontrar rapidamente outra maneira de virar a batalha a seu favor. De repente, K acelera e avança contra outro viking próximo. Ao ver apenas uma lança de madeira nas mãos de K, o viking ri alto, convencido de que uma arma tão simples não pode machucá-lo. Mas K ataca com uma força explosiva. O impacto é tão poderoso que o viking é lançado violentamente para trás, sendo arremessado vários metros de distância. Mesmo depois de verem um golpe tão forte, os vikings restantes se recusam a recuar. O espírito guerreiro deles continua firme, e eles seguem atacando confiantes de que a vitória ainda será deles. K continua bloqueando os ataques enquanto grita ordens para o aliado. Ele manda que o companheiro contorne pela direita, tentando encontrar um ponto fraco na formação inimiga. Infelizmente, a manobra falha. Em poucos instantes, os guerreiros da tribo se veem cercados por um círculo apertado de vikings vindo de todas as direções. No meio do caos da batalha, K percebe algo inesperado. O grande sorcerer, Tim, aproveitou a confusão para escapar discretamente e agora está ajudando o guerreiro ferido a fugir do campo de batalha. Entendendo a situação imediatamente, K toma uma decisão rápida. Ele ordena aos seus homens que finjam estar enfraquecendo, atraindo a atenção dos vikings para si enquanto dão a Tim a chance de escapar sem ser notado. A tática arriscada funciona. Enquanto os vikings se concentram nos lutadores restantes, Tim consegue se afastar o suficiente com um homem ferido para alcançar uma distância mais segura. Quando já estão escondidos entre as árvores, Tim se ajoelha ao lado do homem ferido e pede calmamente que ele se acalme. Ele garante que conseguiram escapar e que, pelo menos por enquanto, ele está seguro. Ao observar o homem tremendo de medo, Tim percebe algo importante. Nem todos na tribo enfrentam a morte da mesma forma. Enquanto Honey parece não temer a batalha, esse homem está claramente aterrorizado, e esse medo é completamente natural. Tim então olha para o céu e faz um sinal para Grey Eagle. Ele ordena que o pássaro envie um sinal aos outros de que chegou a hora de recuar. Honey vê a enorme ave circulando acima deles e entende imediatamente a mensagem. Levantando a voz, ela avisa aos companheiros da tribo que o momento chegou, agora eles podem lutar com toda a força. Nesse momento, um poderoso viking avança direto contra Honey.
Ele balança a espada com força mortal, o rosto cheio de raiva e determinação para derrubá-la. Honey reage na mesma hora. Usando sua agilidade, ela se move para o lado e desvia do ataque. No mesmo movimento, contra-ataca com um golpe rápido da lâmina de combate na lateral vulnerável do guerreiro. Enquanto isso, Kai enfrenta cuidadosamente outro oponente com sua lança de madeira. Em vez de atacar de forma imprudente, ele decide primeiro cansar o viking e esperar o momento perfeito para um golpe decisivo. Logo ele percebe uma breve hesitação nos movimentos do viking. Kai reconhece imediatamente que essa é a oportunidade que estava esperando. Com força tremenda, ele desce a lança com violência. O impacto é tão forte que o capacete de metal do viking racha sob o golpe. Em outro ponto da batalha, um viking percebe que a situação está ficando ruim para eles. Desesperado, ele pega um chifre de sinalização para chamar reforços. Os guerreiros da tribo percebem a tentativa na mesma hora. Eles avançam com enorme velocidade, determinados a impedi-lo antes que ele consiga tocar o alarme. Eles lançam uma série rápida de ataques, derrubando os vikings que ficam entre eles e o homem com o chifre. Vendo que o tempo está acabando, Kai reúne toda a força que ainda tem e arremessa sua lança com incrível precisão. A lança corta o ar e atravessa completamente o viking, a força do arremesso perfurando seu corpo. Mas mesmo em seus últimos momentos, o viking ainda consegue soprar o chifre. O som profundo ecoa pela floresta. Kai percebe imediatamente que reforços chegarão muito em breve. Logo depois, o barulho distante de muitos passos se espalha pela floresta. Fica claro que um grande grupo de vikings ouviu o alarme e já está correndo em direção ao campo de batalha. Os guerreiros da tribo se voltam rapidamente para Tim em busca de orientação. Eles explicam que conseguiram derrotar o grupo avançado de vikings, mas o alarme já foi acionado. Tim analisa rapidamente a situação e percebe que suas forças são pequenas demais para um confronto direto. Ele sugere que encontrem um lugar escondido para se abrigar e esperem anoitecer antes de tentar escapar. Não muito tempo depois, um dos grupos de busca dos vikings chega ao local da batalha anterior. No começo, o comandante do grupo se sente orgulhoso por terem chegado primeiro. Mas sua expressão muda rapidamente para choque quando ele vê os corpos de vários guerreiros caídos espalhados pela clareira. Um viking próximo começa a rir e diz de forma zombeteira que os guerreiros mortos deviam ser fracos se até os nativos conseguiram derrotá-los. Enquanto examina a área, o líder do esquadrão percebe um rastro de sangue levando mais fundo na floresta. Ele decide que devem segui-lo para rastrear os fugitivos. Enquanto isso, Tim examina cuidadosamente o guerreiro ferido. Ele pede que o homem não se mova de repente, pois está prestes a fazer primeiros socorros para tratar os ferimentos. Quem repreende o homem ferido com dureza, mandando que pare de reclamar e demonstre coragem. O homem abaixa a cabeça envergonhado e pede desculpas por sua fraqueza. Guiado por Tim, o pequeno grupo de guerreiros da tribo avança lentamente pela floresta densa. Eles caminham com cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível, porque até o menor som poderia revelar sua posição. Por sorte, pouco antes de a noite cair completamente, eles encontram uma caverna escondida entre as rochas. Ali finalmente param para descansar, recuperando o fôlego depois dos longos e perigosos acontecimentos do dia. Considerando quão perigosa a floresta se torna depois do pôr do sol, com a escuridão engolindo as trilhas e feras selvagens circulando entre as árvores, os vikings teriam muita dificuldade para procurar naquela área. Por causa disso, o grupo sente um pequeno, mas importante alívio. Escondidos no fundo da caverna e cercados pelo silêncio, eles acreditam que o inimigo dificilmente descobrirá seu esconderijo naquela noite, o que lhes dá um breve momento de segurança e a chance de descansar seus corpos exaustos. Dentro da caverna escura, um dos homens cansados começa lentamente a contar o que aconteceu mais cedo naquele dia. Ele explica que perto do acampamento da tribo quase não havia mais comida para coletar, então eles avançaram mais fundo na floresta do que normalmente fariam. Infelizmente, essa decisão arriscada os levou direto ao perigo, porque sem aviso um grupo de vikings apareceu de repente e os atacou. Percebendo quanto todos estão esgotados e ouvindo os estômagos deles roncarem no silêncio da caverna, Tim entende que o grupo está com fome e completamente cansado.
Ele lembra que ainda tem um pouco de carne seca guardada em sua bolsa. Sem pensar duas vezes, ele abre a mochila, tira a comida e oferece aos outros. O homem ferido, cuja fome claramente já chegou ao limite, pega a carne seca com ansiedade e começa a comer quase desesperadamente. Enquanto devora a comida, ele percebe de repente que K nem tocou na própria porção. Confuso com esse comportamento estranho, ele para por um momento e pergunta por que K se recusa a comer. K responde com um olhar frio e irritado que imediatamente deixa o clima na caverna pesado. O homem, porém, não entende o motivo de tanta hostilidade. Para ele, recusar a comida oferecida por alguém tão importante quanto o grande sorcerer poderia ser desrespeitoso, e ele teme que, se a comida não for aceita corretamente, o sorcerer possa se ofender e abandoná-los. Com raiva clara na voz, K repreende o homem ferido de forma dura. Ele diz que o comportamento imprudente dele mais cedo foi inaceitável e que foi justamente por causa desse erro descuidado que o grupo acabou caindo direto na emboscada dos vikings. A voz de K carrega irritação profunda misturada com amargura. Kim observa os nativos em silêncio, analisando suas expressões e comportamentos. Ao olhar K mais de perto, Kim começa a perceber que, apesar de sua personalidade dura e temperamento difícil, ele não é uma pessoa ruim. Na verdade, parece disposto a arriscar a própria vida pelo bem da tribo, e esse tipo de dedicação conquista o respeito de Kim. A manhã seguinte chega antes mesmo de o sol nascer completamente. Enquanto o céu ainda está escuro e a floresta permanece silenciosa, o grupo deixa a caverna com cuidado. Movendo-se em silêncio e com cautela, eles começam o caminho de volta para sua terra. Para a surpresa de todos, a viagem de volta é muito mais fácil do que imaginaram. Os vikings não aparecem para persegui-los, e a floresta permanece calma. Com a ajuda de Greygol guiando o caminho pela mata, o grupo consegue voltar para a tribo sem encontrar mais nenhum perigo. Quando chegam, um dos guerreiros conta a Tim que tanto o Elder quanto a Great Witch estavam muito preocupados com a segurança dele. Shine depois explica tudo o que viu para Jessica, descrevendo cuidadosamente o acampamento viking que encontrou. De acordo com suas observações, as forças inimigas são extremamente fortes, e o número deles chega a várias centenas de guerreiros. Por causa dessa força esmagadora, ele acredita que atacar diretamente seria quase impossível. Jessica escuta com uma mistura de empolgação e medo enquanto ouve sobre o encontro com os vikings. Ela admite que a história ao mesmo tempo a fascina e a assusta. Rindo nervosamente, ela diz que preferiria 1000 vezes estudar crânios de vikings em um sítio arqueológico do que encontrar aqueles guerreiros cara a cara. Tim então acrescenta outro detalhe que o preocupa. Enquanto estava escondido perto do acampamento viking, ele ouviu uma conversa entre alguns guerreiros. Eles falavam sobre um encontro assustador com uma titanoboa, uma cobra gigantesca. Mas o que realmente o preocupa é que também mencionaram outra criatura, o lendário Leviatã, uma besta mítica que supostamente vive nas profundezas do mar. Jessica responde explicando brevemente as histórias antigas sobre Leviatã. Segundo as lendas, acreditava-se que era um enorme monstro marinho que dominava os oceanos. Ela até sugere que talvez existam baleias vivendo ao redor da ilha e que os vikings possam simplesmente ter confundido o que viram. Tentando tranquilizá-lo, Jessica diz gentilmente que ele não deveria se preocupar tanto com essas histórias. Mesmo que criaturas grandes como baleias existam no oceano, elas raramente se aproximam de águas rasas perto da costa. Na opinião dela, a tribo não correria perigo por causa disso. Mesmo assim, suas palavras não conseguem acalmar totalmente Tim. Até entenderem melhor a situação, ele acredita que seria mais seguro evitar navegar pelo mar e correr riscos desnecessários.